Antônio dos Santos. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Foi sorteado o ponto de número 12. Se o senhor quiser antes dar uma lida nele aí, fica à vontade. Tá? Antes de começar, o senhor pode ler aí os pontos, os itens, né? Só para o senhor se preparar melhor. Ok? Obrigado, Excelência. Podemos começar? Sim. Bom, muito bem-vindo novamente. Excelência. Nós vamos começar agora, de acordo com o revezamento aqui, nós vamos começar agora com o grupo de número 3. Passo imediatamente a palavra aos componentes. Boa tarde. Boa tarde, Excelência. Nós vamos começar com direito civil e iniciaremos tratando dos contratos de seguro. Em uma situação hipotética, constatada a inviabilidade técnica de se manter o seguro coletivo, tal como ajustado, uma seguradora recomendou a migração para outros planos compatíveis com equilíbrio econômico e atuarial indispensável ao regime securitário. Como os segurados se recusaram a contratar nos moldes propostos, a seguradora encerrou o seguro em grupo, negando a renovação pura e simples do contrato. Este contrato coletivo vigorava já há muitos anos. Com isso, os segurados já tinham uma idade avançada. Nesse cenário, os segurados ingressaram em juízo postulando indenização por dano moral e material, porquanto o encerramento seria abusivo. O senhor acolheria essa pretensão? Excelência, eu não acolheria essa pretensão porque a jurisprudência no sentido de que o segurado ele não tem direito subjetivo à manutenção das condições inicialmente contratadas no caso do encerramento de um seguro coletivo, em sendo feita a migração para um seguro individual pelo encerramento do seguro coletivo, o segurado ele não tem direito à manutenção das condições inicialmente contratadas, independentemente do tempo de vigência inicial desse contrato, de forma que eu entendo que essa pretensão indenizatória ela não poderia ser acolhida. Mesmo diante de um público com uma idade avançada? Excelência, em se tratando de público, se os segurados eram idosos, a jurisprudência também entende que é válida a alteração de valor, o reajuste fundado em faixa etária, desde que esse reajuste ele seja fundado em índices atuariais que visem a garantir o equilíbrio econômico-financeiro para as duas partes, de forma que se o novo contrato oferecido, ele preservava o seguro econômico-financeiro, se fundava em índices econômicos adequados e foi feita com um tempo suficiente para que a pessoa possa se programar, creio que mesmo assim essa pretensão indenizatória por danos materiais ou morais pelo encerramento do seguro coletivo, ele não poderia ser acolhida. Ok. O senhor poderia me explicar se o contrato de seguro é um contrato aleatório?
Excelência, o contrato do seguro, sendo aquele em que uma das partes ela paga um prêmio e a seguradora ela só vai pagar a indenização no caso do advento de um evento futuro e incerto, acredito que sim, o contrato de seguro, nesse ponto de vista, seria um contrato aleatório, porque uma das partes contratadas, ela não sabe se aquela obrigação de indenizar, de pagar a indenização, se ela vai surgir ou não. Ok. Ainda em relação a contratos de seguro. E uma hipótese de sucessão, conjugada com direito sucessório. Suponhamos que uma pessoa faleceu deixando um seguro de vida, indicando um sobrinho como beneficiário. Posteriormente a esse seguro de vida, essa pessoa testou, dispondo que o prêmio apurado pelo seguro seria um legado transmitido a 3 sobrinhos, um dos beneficiários do contrato, do seguro de vida, e outros 2. Qual que é a solução diante dessa situação? O senhor quer que eu repita? Puder repetir, Excelência, por Sim, favor? sim. O falecido morreu e deixou um seguro de vida, indicando um sobrinho como beneficiário. Posteriormente, foi elaborado um testamento público, contemplando 3 sobrinhos a receber um legado correspondente ao prêmio daquele seguro de vida. Qual que é a solução? Obrigado, Excelência. Excelência, a indenização do seguro de vida, ela, a princípio, ela não integra a legítima, de forma que é lícito ao instituidor do seguro optar por quem que ele irá beneficiar com a indenização quando do seu falecimento. Entretanto, eu admito que eu desconheço algum julgado que diga qual deva prevalecer, se é o quanto contido na apólice ou no ato de disposição de última vontade. Mas raciocinando aqui, me parece que tanto por uma questão de especialidade quanto também de cronologia, acredito que deva prevalecer a disposição testamentária, de forma que essa indenização, em que pese na apólice securitária constar como beneficiário só um dos sobrinhos, quando do efetivo falecimento, uma vez que o testamento beneficiou essa indenização para 3, essa indenização deve ser dividida entre todos. O seguro de vida integrará o acervo hereditário? Não, Excelência, o seguro de vida ele não integra o acervo hereditário. Então, como que seria legado à disposição de última vontade? Excelência, retificando a minha resposta, com fundamento nessa situação de que a indenização securitária ela não integra o acervo hereditário, tanto que ela não integra a legítima, de forma que o instituidor do seguro ele pode optar por quem ele beneficiará. Então, creio que o testamento, no que diz respeito ao legado dessa indenização, ela é ineficaz, porque a indenização do seguro ela não compõe o patrimônio hereditário, prevalecendo, então, de fato, em retificação à minha resposta anterior, prevalecendo quanto contido na apólice. Ok. Vamos tratar de outra situação hipotética. Suponhamos que um pai casado no regime de separação obrigatória, com 2 filhos de idade diversa, tenha sido acometido com uma doença grave degenerativa, tendo a necessidade de cuidados integrais, mas mantendo-se lúcido.
Com o decorrer do tempo e o avanço da doença, o filho mais velho deixou de visitar o pai e deixou de contribuir no auxílio ao pai, material e imaterialmente, já que os cuidados integrais eram feitos revezadamente entre os filhos e a mulher. Diante desse comportamento do filho, o pai quer uma solução para que o filho não seja um beneficiário da sua sucessão. Existe uma solução jurídica? Excelência, essa situação ela passa pelos institutos da deserdação e da indignidade, dispondo o Código Civil que o descendente que deixar de faltar com o seu dever de solidariedade com relação ao ascendente que necessite de cuidados, ele pode ser excluído da herança, de forma que sim, é possível, mediante um ato de disposição de última vontade, ser excluído esse filho da sucessão, pela incidência dos institutos, agora não vou me recordar qual, da indignidade e da deserdação. Sim. Mencionada a indignidade e deserdação. Para a exclusão desse filho, como o pai poderia fazê-lo? Uma das opções que eu me recordo no momento seria por disposição testamentária. Sim. Então, só para finalizar, por disposição testamentária, buscando a exclusão. Sim, Excelência. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço, Excelência. Sr. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Eu vi os nossos temas aí. Hoje nós estamos mais com common law, os precedentes. Então, já vou aproveitar e fazer pergunta para o senhor, inicialmente. Gostaria que o senhor me esclarecesse como que foi e como foi construído o sistema jurídico brasileiro pelos fenômenos de recepção, as ondas de recepção que o direito brasileiro teve do direito estrangeiro. O senhor pode me esclarecer isso? Só para contextualizar o senhor, nós tivemos uma aproximação que se chama primeira vaga, depois segunda vaga e a terceira vaga, que é mais contemporânea. Excelência, o atual sistema processual civil brasileiro, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, procurou valorizar a jurisprudência, procurou construir um sistema de precedente. O sistema brasileiro ele é tradicionalmente fundado dentro de uma ideia de civil law, de direito codificado, em que os precedentes eles não eram tão valorizados. Entretanto, o Código de Processo Civil ele vem dentro de um contexto de uma terceira onda renovatória de acesso à justiça, que inclui a valorização dos precedentes, inclusive havendo disposição expressa no sentido de que a jurisprudência deve ser mantida estável, íntegra e coerente, prevendo em um rol de decisões de tribunais com efeito vinculante e, inclusive, situações que já eram previstas antes constitucionalmente, como é o caso de decisões tomadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Mas o Código de Processo Civil foi além, estabelecendo esse efeito vinculante no caso de algumas situações de recurso extraordinário, recurso especial, repetitivo, de forma que
o Código de Processo Civil de 2015, ele procurou valorizar esse sistema de precedentes e a estabilidade da jurisprudência com vistas a uma melhor tutela de direitos fundamentais, inclusive de um ponto de vista de segurança jurídica e previsibilidade do direito aplicado em casos concretos que se amoldem, em situações fáticas que se amoldem ao que já foi decidido antes. Na visão comparatista, só contextualizar o senhor, não é assim, a criação do sistema jurídico brasileiro é a criação que bebeu muito das fontes do direito romano, lei das boas razões, posteriormente. Aí depois nós temos uma segunda contextualização que se chama segunda vaga, que são as codificações, a importância das codificações que auxiliaram na codificação brasileira, para depois a gente chegar na década de 70, década de 80, já nessa terceira vaga, com um diálogo mais próximo com o common law. Veja só, então, até grande parte do século XX, nós estamos no civil law. Eu pergunto para o senhor pode me dizer qual que seria a causa, o fenômeno social que levou à aproximação entre essas duas escolas, o grande sistema civil law e o grande sistema common law? Excelência, eu creio que o que levou, um dos fenômenos sociais que possa ter levado a essa evolução de paradigma de um direito predominantemente codificado para uma valorização de precedentes, eu acredito que um dos motivos deve ter sido a própria proliferação de demandas judiciais, o reconhecimento da complexidade e do dinamismo das relações sociais, de forma que se chegou à conclusão de que o direito codificado ele não consegue acompanhar os novos fatos sociais com a mesma velocidade com que a alteração legislativa é feita, de uma maneira mais lenta do que a evolução dos fatos. A jurisprudência é mais dinâmica e, somado a isso, a própria proliferação das demandas judiciais, porque hoje se vive em um contexto de multiplicidade, de violação de direito e de direitos e com consequente multiplicação de demandas, de forma que foi necessário que as decisões judiciais seguissem também um padrão de coerência, de forma que, na medida do possível, os órgãos de piso procurassem observar a tendência dos órgãos judiciários de superposição. Bem, a pergunta que eu te fiz foi de fenômeno. Aí o senhor começou a responder bem falando de paradigma. É paradigma mesmo. Se você começar, o primeiro paradigma que nós temos é o da propriedade, ter, não ter. Quem não tem, não existe. Depois, Segunda Guerra Mundial, ser, não ser, dignidade da pessoa humana. O problema de hoje, da globalização, é um outro paradigma, é logar e não logar. Ou seja, quem não está no mundo eletrônico, ele não existe. O logar e não logar. E é esse logar que nos faz atrair para diversas questões fora da nossa soberania. Por exemplo, ter um diálogo muito forte com o direito estrangeiro. Daí, talvez, fosse a globalização o grande fenômeno em que se destaca a modificação de rumos dos sistemas. Por isso, os sistemas se entrelaçando, tanto o civil law como o common law. Perfeito? Aí eu pergunto para o senhor, se é globalização, o senhor poderia diferenciar para mim globalização de globalismo? Excelência, a globalização ela se caracteriza pela velocidade e intensidade com que ordens jurídicas e econômicas diversas se entrelaçam, reclamando dos ordenamentos jurídicos nacionais, das ordens econômicas nacionais, um diálogo de fontes, porque o isolamento, dentro desse contexto, ele é visto como algo bastante inadequado, bastante insuficiente para surgir, para atender às novas demandas que surgem.
E agora, o significado exato do termo globalismo não me ocorre, Excelência. Perfeito, doutor. Outra pergunta que eu lhe faço. Se nós estamos aproximando do mundo common law, do sistema common law, eu pergunto ao senhor, ele é um direito positivo ou natural? E se é positivo, o senhor poderia me explicar por quê? Direito positivo e eu não consegui Se ouvir. o sistema common law é um direito positivo ou um direito natural? E Esse- se ele é positivo, o senhor poderia explicar a razão dele ser positivo? Excelência, o sistema da Common Law, em que pese a sua grande valorização dos precedentes das decisões judiciais, ele não é um direito totalmente natural, ele é um direito positivado, porque não se conhece, mesmo no direito comparado, alguma ordem jurídica que seja estritamente fundada apenas em decisões judiciais. O sistema da civil law, ele influencia boa parte do mundo, de forma que mesmo os ordenamentos do sistema da common law, o ponto de partida acaba sendo, sim, um direito positivo legislado. Ele tem plano de validade, o sistema do common law? E como que é esse plano de validade dele? Excelência, o plano de validade das decisões no sistema da Common Law, eles estão ligados à sua coerência com aquilo que já foi decidido anteriormente em situações semelhantes. Sim, regra primária, regra secundária e regra de reconhecimento. Eu não me recordo, Excelência, dos significados desses termos. Perfeito. O sistema de precedente trabalha muito e valora muito o caso concreto. O senhor poderia me explicar o que seria o modelo normativo de relevância do caso concreto? Excelência, o modelo de relevância normativo do caso concreto se refere justamente à coerência que deve existir entre o que foi decidido em casos análogos anteriores, e tanto que, com relação a quando se deixa de aplicar o precedente, o Código de Processo Civil exige que seja feita ou a demonstração da distinção de que o caso, ora em julgamento, guarda de distinção, de diferenciação em relação ao que foi decidido antes, ou então que aquele precedente invocado pela parte, ele não se amolda à hipótese fática que está sendo contemplada nesse momento de decidir, de forma que é um ônus argumentativo do juiz demonstrar que um precedente invocado, ou ele não se amolda àquela hipótese fática, ou, aliás, que a hipótese fática ele não se amolda ao precedente, ou então que aquele precedente foi superado. Perfeito. O senhor poderia me indicar os princípios informadores dos precedentes? Excelência, o sistema de precedentes ele está fundado em princípios, em bases de isonomia, de semelhantemente hipóteses iguais. Está fundado também dentro de um princípio de uma ideia de segurança jurídica, de previsibilidade das decisões judiciais, o que inclusive contribuiria para a própria eficiência também, agora citando o princípio da eficiência do sistema judiciário como um todo, e também dentro de um conteúdo material do devido processo legal e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, de forma que o jurisdicionado ele tenha uma condição de uma segurança jurídica e uma previsibilidade mínima dos resultados possíveis de uma demanda com base no que já se decidiu em hipóteses análogas anteriores. Eu vou aproveitar que a nossa desembargadora Maria Inês está aqui, eu vou te fazer uma pergunta, então. E a teoria da confiança entra? Eu posso confiar nos meus tribunais? Sim, Excelência, o princípio da confiança também é um princípio informador do sistema de precedentes. Perfeito. O que o senhor pode me dizer sobre a construção da integridade e a teoria do direito?
Qual que é a importância da integridade na teoria do direito? Excelência, a teoria do direito como integridade, ela, ao que me recordo, ela é de origem norte-americana, que é um ordenamento jurídico fundado em sistemas de common law e, portanto, com ampla valorização dos precedentes, daquilo que já se decidiu antes, e ele se reflete no atual sistema processual civil brasileiro pela própria exigência agora codificada de que a jurisprudência seja mantida estável, íntegra e coerente dentro do já citado princípio da confiança. O direito deve ser mantido, o sistema jurídico deve conter uma integridade, uma coesão, uma coerência interna. Perfeito. Última pergunta. Dentro dessa visão da integridade do direito, o senhor pode me informar o que são regras de xadrez e regras de cortesia? Não, eu não me recordo, Excelência. Perfeito. Te agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Boa tarde, doutor. Aqui. Boa tarde, Excelência. Paulo. Paulo, falar sobre improbidade administrativa, queria que você me falasse 4 tipos de improbidade que não estão expressamente previstos na Lei 8429. Sim, Excelência. A Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, que traz um catálogo de atos que se consideram ímprobos, ele não esgota a possibilidade de o legislador especial estabelecer outras hipóteses de improbidade fora de seu texto. No momento eu me recordo dos atos de improbidade contidos no Estatuto da Cidade. Ao que me recordo também, acredito que no Estatuto do Idoso contenha tipos de improbidade, mas para além do Estatuto da Cidade, no momento eu não me recordo, Excelência. Esses tipos previstos em lei especial, eles foram de alguma forma afetados, eles foram mantidos, foram alterados pela Lei 14.230? Excelência, ainda se for me permitido acrescentar, eu me recordei também de ato de improbidade contido na Lei de Eleições, em paralelo com as condutas vedadas a agentes políticos e campanhas. E os atos de improbidade previstos em lei especial, eles continuam existindo, eles não foram prejudicados em sua existência pela reforma promovida pela Lei de Improbidade. Entretanto, o elemento subjetivo dolo, exigido dessa vez na Lei de Improbidade, ele também passa a ser aplicado aos atos de improbidade previstos em lei especial, da mesma forma como o regime prescricional, o marco inicial para início da prescrição, eles se aplicam o quanto contido na legislação geral, na Lei 8429 alterada, em que não for incompatível com aquilo que está previsto na lei especial, as inovações elas se aplicam. Um caso prático agora, vamos supor que o senhor esteja na comarca, em atuação, o senhor recebe uma adolescente transgênero, ela dizendo que foi lhe negado o acesso ao banheiro feminino. Como que o senhor resolveria essa questão? Na escola. Sim, obrigado, Excelência. O acesso ao banheiro feminino é um direito da pessoa, um direito fundamental da pessoa transgênera, porque ele está ligado a questões existenciais, intimamente ligadas à sua dignidade, à sua autopercepção, de forma que, no âmbito de providência ministerial, creio que seja possível, num primeiro momento, a expedição de uma recomendação administrativa,
à direção da escola ou ao ente público a que essa escola seja vinculada, no sentido de que seja garantido o acesso nessas situações, e em caso de não atendimento da recomendação, sem prejuízo da possibilidade da propositura de uma ação civil pública, objetivando essa garantia de acesso. Finalmente aqui já pegando a doutrina do colega aqui, Fernando Rodrigues Martins, em relação a superendividamento. Como que o senhor vê configurado o chamado dano por assédio nessas situações de superendividamento? Excelência, inicialmente o superendividamento ele consiste na impossibilidade de um devedor pessoa física, consumidor pessoa física de boa fé arcar com as suas dívidas de consumo sem prejuízo do próprio mínimo existencial. No caso, o superendividamento por assédio, ele decorre da violação do dever do fornecedor em ele não tratar com responsabilidade a oferta de crédito no mercado. Tanto que agora, com as alterações do Código de Defesa do Consumidor relativamente ao superendividamento, é vedado na oferta de crédito no mercado de consumo a informação de que isso se dará sem consulta a órgãos de proteção de crédito. Então, o superendividamento por assédio ele tem por objetivo evitar a oferta de crédito irresponsável no mercado, exigindo do fornecedor que ele se porte com lealdade e boa-fé e responsabilidade dentro do mercado de consumo. Muito obrigado, Paulo. Vou passar para o João Paulo aqui. Obrigado, Excelência. Boa tarde. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Paulo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Excelência. Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá para o processo coletivo agora, tá bom? Primeira pergunta é: o que é um litígio coletivo de difusão local? Excelência, a classificação dos litígios em litígios de difusão local, litígios de difusão global e litígios de difusão irradiada é uma proposta do então Procurador da República, hoje desembargador federal Edilson Vitorelli, de classificar não os direitos coletivos, mas os litígios coletivos, com base em dois critérios: a conflituosidade e a complexidade. A conflituosidade consiste no grau de desacordo entre os membros do grupo lesado a respeito de qual seria a melhor solução para aquele caso, e a complexidade ela diz respeito à variabilidade das possibilidades de tutela desse direito violado. Nesse contexto, os direitos de difusão local são aqueles em que o dano ele é percebido de uma maneira pouco intensa por cada membro do grupo individualmente considerado, de forma que a conflituosidade nos litígios de difusão local ela é baixa, justamente pelo fato de cada uma das pessoas componentes daquele grupo ela ser atingida de uma maneira pouco intensa. Já o grau de complexibilidade nos direitos nos litígios de difusão local, ela vai ser variável. Ok. Segunda pergunta sobre a ação popular. É possível ajuizar a ação popular contra uma lei de efeitos concretos? Excelência, a ação popular, considerando que um dos seus objetivos possíveis é anular um ato lesivo ao patrimônio público, me parece que seria, em tese, possível o ajuizamento de uma ação popular contra uma lei de efeitos concretos, diante da sua semelhança em seus efeitos práticos com um ato administrativo. O senhor diria que é necessária
a demonstração de prejuízo material nessa hipótese? Excelência, não creio que seja necessária a demonstração de prejuízo material na hipótese, porque pode ser que, por exemplo, apesar dessa lei ser de efeitos concretos, esses efeitos ainda não tenham se verificado no plano fenomênico, de forma que seria admissível essa ação visando retirá-la do mundo jurídico antes que ela viesse a produzir esses efeitos lesivos. Em relação à ação civil pública, o entendimento do senhor é o mesmo? Excelência, a ação civil pública, ela não pode funcionar como sucedâneo de controle de constitucionalidade, de forma que a arguição de inconstitucionalidade numa ação civil pública ela é válida e possível, desde que ela configure a causa de pedir, e não o pedido propriamente dito. Certo, mas então, é possível ajuizar, refazendo a mesma pergunta, é possível ajuizar uma ação civil pública contra uma lei de efeitos concretos? Nesse particular, em sendo a lei de efeitos concretos, eu creio, me parece que seja possível, Excelência. Ok. Vamos passar aqui uma pergunta mais prática. Na instrução de um inquérito civil, o senhor faz uma requisição destinada a um servidor lotado em outro estado da federação. Essa requisição sua é negada. Ele responde dizendo que não pode atender e o motivo é indiferente, nós estamos tratando só do aspecto processual, procedimental. Qual providência o senhor adotaria nesse caso, no âmbito do seu inquérito civil? Excelência, de acordo com a Lei de Ação Civil Pública, a negativa injustificada de informações requisitadas pelo promotor de justiça configura delito previsto na própria Lei de Ação Civil Pública. Então, num primeiro momento, seria caso de se analisar os motivos dessa negativa, que inclusive não pode ser oposto ao Ministério Público sigilo envolvendo dados públicos, e sem prejuízo também da possibilidade de se refazer essa requisição, dessa vez destinada à autoridade superior desse agente público que negou a informação negada, sem prejuízo também da análise, no caso concreto, da configuração ou não desse delito de desobediência específico da Lei de Ação Civil Pública. Tá, mas aí, supondo que o senhor não aceitou a justificativa e entende que está tipificado o crime, oferece denúncia, tudo bem. Mas o senhor acredita que essa denúncia vai resolver o problema da instrução do seu inquérito? Da produção da prova? Na produção da prova, a denúncia ela não vai resolver, Excelência. Então, com relação à instrução do inquérito civil, um dos caminhos possíveis seria requisitar essa informação para a autoridade superior do agente público que negou a informação, ou em se tratando de um documento que ele não seja indispensável à propositura da demanda, que seja proposta a ação civil pública com o pedido de que essa informação seja requisitada judicialmente, ou então se tratar de uma informação sem a qual a ação civil pública não possa ser proposta, também poderia se vislumbrar em tese a propositura de uma ação cautelar de exibição de apresentação de documento, de exibição de prova. Essa cautelar, ela poderia ser ajuizada no foro da sua comarca, como promotor de Minas Gerais? Eu estou dizendo que aí o polo passivo seria um outro estado membro da federação, o estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul. Excelência, me parece sim que seja possível ajuizar essa ação cautelar no foro em que tramita um inquérito civil. Por quê? Me parece que seja possível, Excelência, por uma questão de praticidade da instrução daquele inquérito civil, mas também pensando a respeito, também considerando a localização da fazenda pública
a qual está vinculado o servidor que negou o documento, e o foro competente talvez também realmente de fato seja não onde tramita o inquérito civil público, mas no local onde que no foro de domicílio da parte ré, que no caso seria em outro estado da federação. Pois é, aí o senhor, né, enquanto Ministério Público de Minas Gerais, ajuizaria essa ação no outro estado, é isso? Sim, excelência. E por que o senhor daria essa solução? Me parece que a regra de competência aplicável seja a do domicílio da parte ré, no caso, a fazenda pública, que vinculado o servidor que negou o fornecimento desse documento, dessa informação. Tá ótimo. A última pergunta. Qual a diferença entre aferição e controle de convencionalidade de normas? Excelência, o controle de convencionalidade, ele consiste na verificação de compatibilidade vertical entre a legislação interna e os tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil faz parte. O controle de convencionalidade ele pode ser feito tanto de maneira difusa por qualquer juiz ou tribunal, na apreciação de um caso concreto, ou pode ser feito de maneira concentrada, inclusive se tratar de uma norma que foi recepcionada com status de emenda constitucional. Esse controle, para além de um controle de convencionalidade, ele será um controle de constitucionalidade, porque esse tratado ele integra o bloco de constitucionalidade, então esse controle na modalidade concentrada ele seria feito pelo Supremo Tribunal Federal. A aferição de convencionalidade consiste, ao que me parece, na própria análise dessa compatibilidade feita dentro de um processo de controle de convencionalidade difuso ou concentrado. A aferição me parece, me foge a exata diferenciação entre esses termos, mas eu consigo vislumbrar na aferição a análise concreta da convencionalidade dentro do contexto de controle de algo mais amplo. O senhor conseguiria citar em quais hipóteses o Ministério Público atua na aferição e no controle da convencionalidade? Sim, excelência, o Ministério Público, no seu dia a dia, na sua rotina de suas atividades ministeriais, seja como fiscal da ordem jurídica, seja como parte autora de ações judiciais, ele pode fazer essa aferição de convencionalidade quando dá análise de caso concreto, para que possa expedir recomendações, subsidiar a sua atuação. O Ministério Público é um importante órgão de realização de controle de convencionalidade da maneira difusa, principalmente, ou também da maneira concreta, propondo alguma ação judicial. Então, o Ministério Público ele pode fazer essa aferição de convencionalidade no seu dia a dia, na sua rotina, dentro das suas atividades, para analisar a compatibilidade não só das leis, mas também dos atos normativos do poder público, dentro de sua comarca, se esses atos praticados pelo poder público, eles guardam correspondência com o que dispõem os tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil faz parte. Paulo, estou satisfeito. Obrigado, viu? Obrigado, excelência. Doutora desembargadora, passo a palavra, Vossa Excelência. Obrigada. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, excelência. Doutor Paulo, para a incidência do princípio da insignificância em relação aos crimes contra a ordem tributária, o que seria considerado, no caso de sonegação, um tributo de valor diminuto? Excelência, o princípio da insignificância, ele conduz à tipicidade material do fato e, especificamente no que diz respeito aos crimes tributários,
se construiu jurisprudência no sentido de que o princípio da insignificância ele é aplicável nas hipóteses de sonegação de tributo cujo valor seja inferior àquele que a Fazenda Pública propõe uma execução fiscal. No caso... Perfeito, Tossatini. Sobre os crimes materiais contra a ordem tributária previstos na Lei 8.137 de 90, é possível a instauração de persecução penal antes do lançamento definitivo do tributo? Excelência, os crimes materiais contra a ordem tributária, eles não se configuram antes do lançamento definitivo do tributo, tendo-se formado jurisprudência de que nenhuma fase da persecução penal ela pode ser instaurada antes do lançamento definitivo do tributo e da Constituição, de forma que nem mesmo a instauração de inquérito policial para apurar esse fato seria possível antes da constituição definitiva do tributo. Ok. Havendo o depósito do montante do tributo em ação anulatória, deve ser suspensa a respectiva ação penal? Excelência, o pagamento integral do tributo devido, ele extingue a punibilidade do delito material contra a ordem tributária. Mas o depósito do montante em ação anulatória corresponde a pagamento? Não, Excelência, o depósito do montante integral ele não corresponde a pagamento, inclusive de forma que ele não tem o condão de suspender o tramitar da ação penal. Ok, satisfeita. Obrigado, Excelência. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Excelência. Nós vamos conversar um pouco agora sobre direitos fundamentais. E, Obrigado, Excelência. conforme consta aí do ponto sorteado, eu gostaria que o senhor nos explicasse sob que condições é possível ou não a extradição de brasileiros. Excelência, a Constituição ela veda a extradição de brasileiros natos e ela admite a extradição de brasileiros naturalizados em caso de comprovada prática, comprovada incursão em crimes de tráfico de drogas, entre outras situações, ou em qualquer delito desde que praticado antes da naturalização. Correto. A vedação de extraditibilidade de brasileiro nato, ela tem natureza absoluta, portanto? Excelência, como regra, ela teria natureza absoluta, entretanto, se poderia vislumbrar a hipótese de um brasileiro nato ela perder a sua naturalidade brasileira, por exemplo, pela aquisição voluntária da nacionalidade de outro país, sem que isso fosse exigência de permanência ou exercício de direitos no território desse país, de forma que o brasileiro nato, que teve a sua naturalização perdida, ele poderá vir a futuramente ser extraditado. Correto. Passando ao segundo ponto aqui do nosso diálogo, eu gostaria que o senhor nos informasse, se lhe for possível, quando é que ingressou no direito constitucional brasileiro o princípio da inafastabilidade? Excelência, de acordo com o princípio da inafastabilidade, a lei infraconstitucional ela não pode afastar do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, o que não impede que a legislação infraconstitucional estabeleça requisitos ou condições para o exercício do direito de ação
como seria o caso, por exemplo, do prazo decadencial para o mandado de segurança, ou então da submissão ao juízo arbitral, se isso foi voluntariamente pactuado anteriormente pelas partes. Entretanto, do ponto de vista histórico, não me ocorre se isso é uma inovação da Constituição de 88 ou se já fez parte de regimes constitucionais anteriores. Correto. Tomada, não obstante, o senhor não conseguir fixar no tempo em que instante ingressou no direito constitucional brasileiro o princípio da inafastabilidade, eu gostaria de saber do senhor se há episódio no passado recente ou remoto em que a ideia da inafastabilidade tenha sido ou não, consoante a resposta que o senhor me deu, inserida antes da Constituição de 88, se há episódio num passado recente ou remoto em que a ideia da inafastabilidade tenha sido objeto de violência pela legislação brasileira. Sim, Excelência. Nos regimes de exceção da Carta Constitucional, por exemplo, de 67, da Emenda Constitucional número 1 de 69, o princípio da inafastabilidade da jurisdição ele foi violado com medidas tomadas pelo governo de exceção, que, por exemplo, alguma impossibilidade de algumas situações em que seria vedado ao Poder Judiciário a concessão de habeas corpus ou de mandado de segurança. Então, nessas situações, o princípio da inafastabilidade ele foi violentado por regimes jurídicos de exceção no passado histórico jurídico brasileiro. Obrigado, estou satisfeito. Doutor Paulo, boa tarde de novo. Boa tarde, Excelência. Tudo bem? Tudo bem. Está acabando. Bom, vamos lá. Como que a culpabilidade é tratada nos modelos causalistas, finalistas e funcionalistas? Excelência, no modelo causalista, a culpabilidade ela era tomada como o vínculo psicológico que unia o fato criminoso ao agente que praticou, sob as modalidades de dolo e de culpa. No sistema finalista, o dolo e a culpa foram deslocados da culpabilidade para o fato típico, de forma que a culpabilidade, ela expurgada de seus elementos psicológicos, ela passou a ser formada apenas por elementos normativos. Ainda retrocedendo um pouco no sistema causalista, a teoria da culpabilidade vigente era a teoria psicológica da culpabilidade, e já no finalismo tem-se a adoção da teoria normativa pura da culpabilidade, sendo ela formada por imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. No sistema... O último, Excelência... Funcionalista. O sistema funcionalista... Em linhas gerais, claro. Sim, existem, Excelências, vários funcionalismos penais. A princípio, não existe um só funcionalismo, que o funcionalismo ele se propõe a analisar quais que são as funções do direito penal dentro da sociedade, e o funcionalismo ele não abandona o modelo de culpabilidade normativo vigente no funcionalismo, entretanto, ele acrescenta as ideias de responsabilidade e de necessidade da pena, principalmente dentro do funcionalismo, da maneira como trabalhada por Klaus Roxin. E no sistema neocantista, a culpabilidade, a teoria predominante da culpabilidade na época é a teoria psicológico-normativa, em que dolo e culpa ainda fazem parte da culpabilidade, dessa vez acrescida dos elementos normativos, da imputabilidade, da potencial consciência de ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa.
Ok, agora vamos partir para algumas questões um pouco mais práticas. O médico pretende matar um paciente e determina a enfermeira que deu uma injeção desse paciente com um veneno com o intuito de matar esse paciente. Esse médico pensa que a enfermeira não sabe que aquela seringa contém veneno, mas ela sabe. E, sabendo disso, atende a determinação do médico, aplica o medicamento ou o veneno no paciente que vem a falecer. O médico responde na condição de quê? De autor, coautor, partícipe. Se eu quiser, eu repito. Eu acredito que não. Excelência, nessa situação, o médico, o concurso de agentes, ele exige um liame subjetivo que não se confunde com ajuste prévio entre os concorrentes para o fato delituoso. Nessa situação fática não se tem concurso de agentes, mas o médico ele responde na condição de autor, inclusive de um ponto de vista de imputação objetiva, mesmo que a enfermeira, tendo conhecimento de aquela seringa que continha veneno, esse médico ele cria um risco juridicamente proibido ao determinar que a enfermeira aplique essa injeção no paciente. Então, ao que me parece, esse médico ele responde na condição de autor pelo homicídio desse paciente. Ok. Um médico recebe no hospital, na emergência, duas pessoas que estão na mesma situação crítica, o autor e a vítima de um crime. O autor praticou um crime contra essa vítima, ambos chegam na emergência no mesmo grau no mesmo estado crítico. O médico deve necessariamente, o médico só pode atender a um deles. O médico deve necessariamente atender a vítima, deixando o autor de lado, ou cabe a ele escolher e, enfim, se ele atender um ou outro, ele estaria agindo em estado de necessidade ou qualquer outra coisa, ele é obrigado a atender, em primeiro lugar, a vítima desse crime, em detrimento do autor. Excelência, diante dessa situação de escolha trágica que se coloca diante do médico, não existe para ele, do ponto de vista jurídico, pelo menos, o dever de que ele priorize o atendimento da vítima. Se as duas pessoas, os dois pacientes estão em condições iguais de gravidade e em situações, em chances iguais de salvamento, o médico, ele, a princípio, do ponto de vista jurídico, ele não tem a obrigação de optar por salvar primeiro a vítima desse crime, e de forma que, em vindo a óbito a outra pessoa, esse resultado ele não é objetivamente imputável ao médico, porque ele não incrementou um risco juridicamente pré-existente, e da mesma forma que ele não violou as expectativas sociais decorrente de sua condição de médico, porque era uma escolha trágica de dois pacientes com iguais chances de sobrevida e em igual estado de gravidade, de forma que não haveria, como dito anteriormente, a obrigação de que ele opte por salvar a vítima do crime primeiro. Okay. Agora vamos imaginar um policial em ação, numa situação de emergência, tiroteio, uma situação grave, em que existam pessoas comuns com risco de morrer daquele fogo cruzado ali. Ele é policial, está em ação, está trabalhando, e ele percebe que o seu filho e a sua esposa estão também nas proximidades, correndo também o risco,
e ele abandona as pessoas que ele, em tese, tem que proteger para priorizar a proteção e a retirada da sua esposa e da sua filha. Ele pode fazer isso? Está amparado por alguma excludente? Ou ele responde por isso? Excelência, em que pese o dever do policial em atuar na defesa da população, dessas pessoas que estavam sendo vítimas do tiroteio, considerando que os seus familiares estavam no mesmo contexto fático, a excludente da legítima defesa de terceiro, ela também pode ser invocada em benefício desse policial, em sendo faticamente impossível salvar todas as pessoas. Inclusive, é uma atitude que seria esperada desse policial, que numa situação de igual gravidade priorizasse o salvamento de seus familiares, inclusive dentro de um contexto de solidariedade que, em tese, é mais forte dentro do âmbito familiar, de forma que também do ponto de vista da imputação objetiva, sendo possível salvar só os seus familiares e não os terceiros que não o são, dentro de um contexto de mesma gravidade, de mesma urgência, me parece que seria, sim, possível ao policial essa prioridade que ele deu nessa hipótese apresentada por Vossa Excelência. Para nós encerrarmos, o pai que coloca seu filho menor numa situação de perigo, ele pode sacrificar um terceiro alheio à questão, um terceiro qualquer, para salvar, para tirar esse filho da situação de perigo que ele próprio, pai, criou para o filho menor? Excelência, a excludente da ilicitude do estado de necessidade, em regra, ele não pode ser invocado por quem criou a situação de perigo. Inclusive, se fosse uma situação de excludente de estado de necessidade, seria inclusive uma hipótese de estado de necessidade agressivo, porque ele se volta contra um bem jurídico de uma pessoa que não causou o perigo. Entretanto, nessa hipótese, a excludente ela não pode ser invocada, porque esse pai ele causou a situação de perigo. Entretanto, em tese, é possível se vislumbrar que esse pai venha a ser beneficiado, talvez por uma excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa, porque também não seria razoável esperar que esse pai assistisse ao sacrifício de uma pessoa, principalmente o próprio filho, apenas para se resguardar de, por exemplo, não destruir um bem de terceiro dentro desse contexto. Ok, obrigado, doutor. Vou passar a palavra para o doutor Marcelo, meu companheiro aqui. Obrigado, Excelência. Doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde. Vamos para o final agora. Tranquilo. Doutor Paulo, eu vou ler para o senhor um dispositivo constitucional bem conhecido, certeza que o senhor já o conhece, mas como nós vamos tratar especificamente de sua interpretação, eu vou fazer a leitura aqui do artigo 5º, inciso 12 da Constituição. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou persecução penal. Instrução processual penal, perdão. Mas o que eu queria saber do senhor é o seguinte: qual que é o sentido dessa expressão no último caso, usada nesse dispositivo constitucional? Se o senhor quiser, eu leio novamente para o senhor. Obrigado, Excelência. Se controverte qual que seria o significado dessa expressão no último caso, uma leitura apressada poderia indicar que a inviolabilidade das comunicações telefônicas ela pode ser flexibilizada por decisão judicial, ao passo que os sigilos precedentes seriam absolutos.
Entretanto, não é o entendimento prevalente, inclusive pela constatação hoje de que não existe direito absoluto, os sigilos constitucionais eles não podem servir como uma blindagem para a prática de crime, tanto que, por exemplo, a lei prevê algumas situações, por exemplo, o dever do diretor do estabelecimento prisional em que se cumpre pena fiscalizar a correspondência das pessoas que estão ali, de forma que não existe sigilo absoluto. O sigilo das comunicações telefônicas, ele está, na verdade, ele é mais restritivo do que os demais, porque ele está sujeito à cláusula de reserva de jurisdição, apenas para as finalidades previstas constitucionalmente, no caso, a investigação criminal e a instrução processual penal, sem prejuízo, claro, da possibilidade de empréstimo de prova, até mesmo para procedimentos administrativos, ou de situações de serendipidade, de descoberta de prova de outros delitos que não eram os inicialmente investigados. Bom, entendi o ponto em que o senhor coloca que uma primeira leitura sugeriria que apenas as comunicações telefônicas a que se referiria o último caso seriam interceptáveis, vamos dizer assim, ou quebráveis, né, do ponto de vista do seu sigilo, e que os demais seriam absolutos. O senhor mencionou que essa é uma interpretação equivocada e que, portanto, todos esses sigilos, ou seja, as 4 espécies de sigilo tratadas ali, sigilo de correspondência, comunicações telegráficas, sigilo de dados, sigilo de comunicações telefônicas, as 4 espécies seriam passíveis de relativização para fins, né, num juízo de ponderação de princípios, e aí, etc. Agora, me sobrou a dúvida o seguinte: o senhor disse que as comunicações telefônicas estão ou protegidas pela cláusula de reserva de jurisdição, de modo que esse último caso se referiria a elas para hipóteses e forma que lei estabelecer para investigação criminal ou instrução processual penal. As outras três hipóteses de sigilo, estão desabrigadas da cláusula de reserva de jurisdição, é isso? Não, Excelência. Inclusive, a lei de interceptação telefônica, ela afirma que ela se aplica no que cabível à interceptação de dados e de comunicações, interceptação de dados, comunicações telemáticas, inclusive com as últimas alterações legislativas, ela se aplica também no que cabível à escuta ambiental, de forma que os outros sigilos, eles também estão albergados pela cláusula de reserva de jurisdição, exceto, ao que me recordo, pelo sigilo das comunicações por correspondência, na situação mencionada antes, do diretor do presídio ter o dever de fiscalizar as correspondências que chegam às pessoas que estão cumprindo pena no estabelecimento. Mas veja bem, se nós temos, e me parece correto essa primeira abordagem do senhor, se nós temos que afastar aquela primeira interpretação, nós precisamos dar algum sentido para essa expressão no último caso. Quando o senhor me diz que está tudo protegido pela cláusula de reserva de jurisdição, eu fico sem saber, se for só isso, qual que é a diferença dos sigilos de correspondência, comunicações telegráficas e das comunicações telefônicas. Ou não tem diferença, e aí nós vamos ter que não encontrar sentido ou encontrar um outro sentido para essa expressão no último caso. Essa expressão no último caso, é possível justificar ela sobre 2 aspectos. Da finalidade da medida, apenas para instrução criminal ou instrução processual penal, e outra justificativa possível é que essa expressão último caso se refere à situação de que essas medidas elas devem ser adotadas como última ratio, só sendo possível adotá-las
na inexistência de outros meios de produzir a prova que se era objetivada com a interceptação, justamente diante da sua agressão ao direito à intimidade. Ok, então ela não se refere a um tipo de sigilo especificamente. Não, excelência. Tá bom. Vamos agora para uma questão mais conceitual, menos filosófica, talvez. Diferencie para mim, por gentileza, prova atípica, prova anômala e prova irritual. Excelência, a prova atípica é aquela que ela não está prevista no rol do Código de Processo Penal. A prova os outros significados eu não consigo me recordar, excelência. Tá bom, não tem problema não. Vamos passar para a próxima. Se eventualmente o senhor se recordar, fica aí a possibilidade de complementar. Mas, de qualquer forma, vamos para a questão seguinte, em que, mais uma vez, eu vou me valer da leitura de dispositivos, dessa vez de ordem legal, né, infraconstitucional, dispositivos bastante conhecidos do Código de Processo Penal. O artigo 155, parágrafo único, somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. E o artigo 158 do CPP também, segundo o qual, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. A minha pergunta a respeito desses dois dispositivos e outros eventualmente semelhantes a eles, seria se esses dispositivos são ou seriam concessões do nosso código ao sistema das provas tarifadas, ou hierarquia das provas também. Excelência, em que pese o sistema processual penal brasileiro atual ser um sistema acusatório, que tem, entre outras características, a separação de funções entre acusar, defender e julgar, e também o fato de o juiz não poder ser o coadjuvante da produção probatória, a doutrina que afirma que sim, que esses dois dispositivos eles são resquícios dentro do sistema acusatório, mas são resquícios do sistema da prova tarifada, em que cada prova, cada meio de prova, ele continha um peso, de forma que a operação, o juiz, ao analisar, ao formar o seu convencimento, seria uma mera soma aritmética do peso de cada prova produzida por qualquer das partes. Entretanto, apesar da existência desses dispositivos que, segundo a doutrina, eles representam requisito ao sistema da prova tarifada, eles por si só não implicam nesse sistema de prova, inclusive pelas possibilidades de, por exemplo, com relação à realização de corpo de delito indireto, que geralmente se faz por prova testemunhal. Então, são resquícios, sim, do sistema de prova tarifada, mas nesse sentido de meros resquícios, meras concessões, o que não afasta a característica acusatória do sistema processual brasileiro e do sistema do livre convencimento motivado. Ok. Vamos falar agora de cadeia de custódia, um tema mais recente nas discussões acadêmicas e jurisprudenciais. Queria que o senhor definisse para mim em que consiste a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências desse fato juridicamente relevante. Excelência, a cadeia de custódia consiste no conjunto de procedimentos referentes à coleta, guarda, conservação e perícia de uma prova,
E a quebra da cadeia de custódia consiste na inobservância dessas cautelas, na não adoção dessas cautelas, o que, em tese, poderia comprometer a confiabilidade dessa prova. Com relação às consequências da quebra da cadeia de custódia, a controvérsia se isso implicaria a nulidade, a imprestabilidade da prova ou não. A doutrina que sustenta que, em caso de quebra da cadeia de custódia, a prova se torna completamente inválida, devendo ser desentranhada do processo. Entretanto, a jurisprudência é no sentido de que a quebra da cadeia de custódia ela não constitui nulidade. Essa prova ela vai poder ser apreciada pelo juiz dentro do seu livre convencimento motivado. Ele poderá, inclusive, analisar a gravidade das circunstâncias que configuraram essa quebra de cadeia de custódia para avaliar, no caso concreto, a sua confiabilidade ou não e a sua possibilidade ou não de poder servir como elemento de convicção. Quem está certo aí? A doutrina que o senhor falou que disciplina que a prova é inválida ou a jurisprudência que afirma que não constitui nulidade? A minha excelência me parece mais adequado esse entendimento da jurisprudência, inclusive porque a prova que foi produzida com quebra da cadeia de custódia, ela vai poder ser sopesada com outros elementos que poderão corroborar a veracidade daquele fato probando. Deixa eu interromper o senhor. Como é que é isso? Como é que é a prova produzida com quebra da cadeia de custódia? Excelência, poderíamos vislumbrar, por exemplo, uma situação em que talvez alguma quebra de lacre ou que acondicionava algum objeto. Se interfere na produção da prova? A quebra da cadeia de custódia ela se refere à sua guarda, não na sua produção, mas à sua guarda, à sua coleta e à sua submissão à perícia. Okay. O senhor está familiarizado com o que seja busca exploratória? Excelência, o termo busca exploratória, ela guarda um paralelo com o que se construiu na doutrina americana com a expressão de fish expedition, ou pescaria probatória. Uma das interpretações possíveis é que os agentes de investigação eles fazem diligências investigatórias, geralmente busca e apreensão domiciliar, sem uma justa causa preexistente, ou seja, sem saber o que se está sendo buscado, que objeto, ou para provar qual delito. E essa é uma das possibilidades de significado da expressão de busca exploratória. Há quem diga que essa prova ela seria inválida, inclusive com amparo na jurisprudência que diz que a busca e apreensão domiciliar ela deve ser fundada em razões preexistentes que justifiquem a medida. E também surgiu essa expressão dentro de um contexto de instalação de escutas telefônicas dentro de escritórios de advocacia, no período noturno, em que a jurisprudência entendeu como válida, apesar do local se equiparar juridicamente, conter a mesma proteção concedida ao domicílio, ao argumento de que naquele local, sem que a instalação dessas escutas fossem feitas durante a noite e em que não houvesse trânsito de pessoas, implicaria em frustrar totalmente a diligência. Mas aí o senhor está tratando de duas coisas completamente diferentes. Captação ambiental, colocação de escuta,
independente de ser escritório de advocacia, à noite, aí é outro problema, mas captação ambiental, colocação de escuta é uma coisa. Fishing expedition é outra coisa completamente diferente, no contexto de um cumprimento de um mandado de busca e apreensão. É uma coisa ou é a outra, busca exploratória, ou são as duas coisas, embora completamente diferentes, têm o mesmo nome? A busca exploratória, ela se refere com mais precisão à situação da busca domiciliar ilegal, sem uma análise, sem uma justa causa prévia daquilo que seria buscado, ou seja, sem se saber qual que é o resultado pretendido com a diligência. Tá bom, ok, compreendido. Muito obrigado, boa sorte, sucesso, doutor Paulo. Acho que encerramos em relação ao senhor, né? Só faltava o nosso grupo. Desejo-lhe sucesso e boa sorte. Obrigado, excelência. Bom, pergunta à banca, se alguém quer fazer mais alguma pergunta, observação. Doutor Paulo Antônio, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui, uma honra. Muito boa sorte. O senhor está dispensado. Muito obrigado. A honra foi minha, excelência. Muito obrigado.